Yeah. Sejam bem-vindos ao podcast As Origens, podcast que a gente descobre como tudo começou. Sou a Rafa Meloni e hoje nós temos como convidado o fundador da Poupou, o aplicativo que te ajuda a poupar dinheiro de forma simples. Já são mais de R$1 milhão sob gestão, clientes em 25 estados e um crescimento 100% orgânico. Com vocês, Daniel Santos. Obrigado, Rafa, obrigado. 25 estados orgânico. Isso aí eu gosto de falar porque foi um crescimento boca a boca. Já imaginou isso? Exatamente, tem que ter orgulho. Na verdade, eu acredito que a gente está em 100% do Brasil. Só que a gente só pega o endereço na hora que a pessoa vai sacar o dinheiro. Então a gente já tem todos os DDDs. E acho que as pessoas desses outros 2 estados que tá faltando aí... É ainda maior, então. Acho que nós estamos 100% do Brasil. Que demais. Legal. Mas, Dani, vamos então começar desde o início. Eu queria entender com você como que era o Dani, a vida do Dani, antes da Poupou, né? Você é formado, você tem formação, você sempre empreendeu, como que foi isso? Não, eu tenho formação, mas comecei a empreender depois. Eu sou formado em sistema de informação, então eu trabalhei com desenvolvimento, e aí fica aí já como uma dica que o network vale ouro, cuida de todo mundo que está do seu lado, porque pode ser que daqui uns dias essa pessoa vai cruzar o seu caminho de novo, e foi o que aconteceu comigo. Então eu trabalhei com desenvolvimento, mas eu sempre gostei de conversar. E aquela área de ficar sentado na frente do computador desenvolvendo não era para mim. Até que eu conheci um pessoal da área de seguros. Então, me fizeram o convite para trabalhar com essa área de seguros. Então, foi um momento que eu comecei a entender sobre planejamento financeiro. Porque eu fui muito bagunçado com as minhas finanças. Ainda foi pouco, não. Era muito. E o que te ajudou? Então, nessa área. Porque eu comecei a fazer consultoria sobre seguros. E aí eu entendia se a pessoa perdesse a capacidade de gerar receita, quem que iria pagar? Então, aquilo que eu fazia as perguntas, eu começava a olhar para dentro. Falei, cara, eu também tô nisso. Sim. Então, assim, eu tenho um padrão de vida legal, tenho um padrão de vida bacana, sou casado, tenho 2 filhos, então, assim, tô com a minha esposa desde os meus 15 anos de idade. Nossa. Quando eu comecei a empreender, eu já estava casado, a gente não tinha filhos. E aí, eram os 2 trabalhando, relativamente, a gente estava muito bem financeiramente. Vamos dizer assim, no padrão brasileiro, né? Já tinha o nosso apartamento, já tinha o nosso carro, a gente viajava uma vez por ano. Então, assim, é óbvio que a gente queria mais, que é aquilo, você fazer uma viagem exterior, poder usufruir de coisas boas. Então, tinha que trabalhar mais. E aí, quando eu comecei a fazer essas análises sobre seguro, eu falei, gente, eu também não estou assim. Eu também estou precisando de um planejamento financeiro. Então, eu comecei a estudar mais sobre isso. E aí, com um tempo depois, que foi surgir a Poupou. Que legal. E esses seguros que você fala, é o seguro do quê? De vida. De vida mesmo. Hoje é meu carro-chefe. É o seguro de vida. Então, assim, eu tenho a Poupou e nós vamos falar mais sobre esse assunto. Tem hoje o que paga as minhas contas, que é o seguro, que me permite ter essa liberdade de fazer hoje, atuar e ser um empreendedor em outro ramo. Só que eu vou complementar, que você vai ver que um liga com o outro, tá? Um bate com o outro. E aí, o seguro de vida, quando a gente fala, tem bastante o seguro de vida resgatável, provavelmente você já ouviu falar da Prudential. Então, a Prudential foi a minha mãe que me colocou, né, nesse ramo. Tinha a parte resgatável, só que eu sempre fui contra o resgatável. Falei, poxa, essa parte resgatável não faz sentido. Tem como fazer um seguro, um investimento à parte e um seguro tradicional. E aí as pessoas gostavam de contratar aquilo porque era um cartão de crédito. Porque pagava no cartão. Então a pessoa tinha aquele compromisso, falava, Dani, eu estou pagando, eu esqueço. Eu tenho um boleto, querendo ou não, mesmo sabendo que não faz sentido, mas eu estou fazendo uma poupança forçada. Estou protegido, estou tendo uma poupança forçada e é num cartão. Aí eu falei, poxa, será que não tem nenhum investimento no cartão de crédito? Sim. Então foi aí que eu falei assim, poxa, realmente não tinha. Naquela época não existia previdência privada, é só em débito automático, até hoje. Agora já tem algumas coisas que é no cartão de crédito. Tem alguns bancos, tá, que já está fazendo investimento no cartão de crédito. Copiar a Poupou. Tem o pessoal que chegou, dono de banco, que me procurou para conversar e logo lançou algo semelhante ao nosso. Mas isso é legal porque validou o nosso negócio. Sim. Validou. E aí, quando eu vi isso, eu falei assim, bicho, tem como fazer alguma coisa nessa área. Aí a Poupou foi só crescendo. E por um lado é legal porque vem atraindo mais pessoas, por que não proteger o presente das pessoas com seguro e criar algo para o futuro, que é o investimento, entendeu? E é super bom também para, justamente, às vezes, as pessoas que não conseguem, né, poupar. Então, aquela pessoa que vê ali R$100, R$1.000 na conta dela e precisa gastar, né? Ou dá um jeito daquilo virar zero de novo. Então, quando abate já é ótimo. Mas o padrão brasileiro é o quê?
é guardar. Eu vou falar por mim, tá? E eu Aham. tenho certeza que a maioria que tá ouvindo a gente sabe disso. O padrão é você guardar dinheiro para comprar alguma coisa. Ou vamos falar do carro. Juntei dinheiro para comprar um carro, comprei, zerei. Juntei dinheiro para comprar uma casa, Sim. comprei, zerei. Não, a gente tem que fazer algo caminhando ao longo do tempo Sim. ali. Então, a Poupou, primeiro vamos falar o que é a Poupou, tá, Rafa? Pra eu ajudar Exato. aqui, vamos lá. Como ela começou? Eu entendi ali que teve uma influência, mas como que foi? Você viu que as pessoas tinham essa oportunidade, você falou, vou focar nisso, vou inventar aqui a empresa nisso? A Poupou é um app que você cadastra o seu cartão, escolhe o valor e todos os meses ele vai ser cobrado em cima daquele valor que você escolheu. Tá. No cartão de crédito. Então, ele é por mensalidade. Rende 100% do CDI, que hoje está muito alto, e a tendência para esse ano é bater 15%. Então, gente, está Só valendo acho muito que a uma pena. coisa que é legal explicar o que é o CDI, porque talvez algumas pessoas não saibam. CDI é Certificado de Depósito Interbancário. Então, assim, a gente tem a Selic, né, que é a taxa-mãe da taxa de juros ali. Então, o CDI é o que... É a taxa que nós conversamos ali para poder passar um empréstimo que os próprios bancos passam para a gente. Tá. Então, eu tenho que estar alinhado a isso. Tá? Então, assim, todos os bancos, no final do dia, eles não podem terminar no negativo. Então, eles emprestam dinheiro entre eles. E eles criaram uma taxa para poder falar assim, ó, eu vou te cobrar em cima dessa taxa. Então, é o CDI. Ok? Entendi. Então, anda junto, lado a lado com o Selic, que é a taxa de juros nossa do Brasil hoje. Então, a Poupou, ela rende essa mesma taxa de juros Que que bom. os próprios bancos compriam. E hoje é muito simples, tá? Quando a gente fala de guardar dinheiro, qual que é a primeira coisa que vem à nossa cabeça? Ah, poupança. Exato. E poupança é legal? Não. Tipo assim, todo mundo fala, poupança não é legal, mas é o que vem na cabeça, Gente, a primeira eu sou coisa, né? contra isso. Poupança não rende bem, mas Sim. é legal. Coloca, se a pessoa não tem o hábito de guardar dinheiro, deixa o dinheiro na poupança. É. Ah, eu não consigo guardar dinheiro na poupança. Deixa no cofrinho, deixa debaixo do colchão, mas guarda dinheiro, cria o hábito de guardar dinheiro. Aí, com o tempo, vai aprendendo, aí você vai aprender a investir para você pesquisar outras coisas. Então, hoje, o CDI, você para conseguir 100% do CDI, 100% aí você consegue caixinha do Nubank, você consegue no Inter, você consegue em qualquer banco tem isso hoje. Então, você tem a mesma segurança da poupança, rende mais que a poupança, e pode sacar mesma coisa igual a poupança. Tem liquidez diária. Então, as pessoas às vezes deixam de ganhar. Poupança hoje está rendendo, vamos arredondar, tá? 7% ao ano. A Selic está rendendo 13%. Então, assim, olha a diferença que eu estou deixando de ganhar por estar aplicando em algo que eu acredito que é 100% seguro, entendeu? Exato, exato. E como que foi começar isso? Então, você falou, beleza, entendi a oportunidade, o propósito. Como foi tirar essa ideia do papel? Vamos lá. Lembra que eu falei do network, é importante? Aham. Eu sou formado em sistema de informação. E aí, o que acontece? Você contratar um desenvolvedor é muito caro. Tenta contratar hoje, ainda mais o pessoal trabalhando de home muito office. caro. É caríssimo, caríssimo. Primeiro, gente, o que você está trazendo para dentro, o que você está assistindo, você vai conseguir colocar isso para fora. Então, se você assiste só novela, só Big Brother, só coisa assim inútil, que não é ruim, tá? Quem gosta de assistir pode assistir, mas ficar só colocando isso para dentro é ruim. Sim. Aprenda a assistir outras coisas, por exemplo, Shark Tank, que é de graça hoje, porque esse tipo de coisa vai te ajudar a vender o seu produto para trazer gente para trabalhar com você. Sim. Foi quando eu consegui trazer 2 amigos que trabalharam comigo para desenvolver e a gente colocar isso no papel, sair do papel. Que legal. Então, essas 2 pessoas toparam entrar comigo. E aí os dois falaram assim, Dani, eu quero... como é que nós vamos dividir? Você vai ficar com a... Exato. Não, vamos dividir igual. É melhor eu ter 10% de uma baleia do que 100% de um peixe De beta. nada, né? Nada. É, exato. Não vai dar nada. Então, eu escutei isso do dono do banco, de um dos gestores muito forte do Banco Safra. Ele falou, Daniel, a partir do momento que você consegue vender uma primeira empresa, você é visto completamente diferente no mercado. Sim. Então, foque primeiro em conseguir ter um exit legal da sua primeira empresa, não importa qual a porcentagem. Então, hoje, eu quero ter uma empresa que vale alguma coisa, né, que esteja valendo alguma coisa, para que eu possa vender, para que eu possa mostrar que o Daniel conseguiu fazer algo. Só que essa Legal. primeira é difícil demais, Rafa. Mas você tem vontade de vender a Popou? Hoje não. Mas eu não vou chegar alguém com uma proposta muito boa, por que não, tá? Sim. E hoje, assim, quando você vem comprado, existe um contrato ali que você tem que ficar, às vezes, 5 anos dentro da empresa, você tem que entregar muita coisa para você poder passar 100%. E acredito que se isso acontecer, como eu criei a Poupou, essa pessoa vai ser o Daniel.
Então, Sim. eu não vejo problema nenhum se chegar uma proposta, por que não, sabe? Mas hoje não. Se perguntar... Lembro quando a gente criou a Poupou, eu perguntei, gente, se chegar aqui uma pessoa com 10 mil reais, a gente vende a Poupou? Todo mundo topou. Ai, meu Deus. Aí, com o tempo, foi passando, a gente foi Agora vendo não mais. a Poupou funcionando e tal. Então, eu pergunto se o pessoal aceita 1 milhão. Bom, é assim. Aceita tem que 10 pensar milhões? grande. Não. Ninguém quer, não. E Dani, você falou que você escolheu essas duas pessoas, né? Como que é escolher os sócios? Que dica você pode dar para as pessoas que estão em busca de sócios? Eita. O que você olha, assim, para você falar, bom, preciso de um sócio assim, enfim. Então, primeira coisa, se você puder, é escolher aquela pessoa que te complementa, igual um casamento. Só que você só vai descobrir que ela te complementa depois. E aí se torna mais difícil. Então, assim, a escolha... Eu já vi, e todo mundo conhece, gente que fala que ter sociedade é péssimo. Só que uma empresa boa só cresce se você tiver um sócio muito bom. Sim. Então, você fica numa sinuca de bico, né? Fica muito difícil. Pô, eu preciso contratar alguém, preciso ter alguém como sócio, e isso todo mundo fala que é ruim. Então, se você puder e tiver como, é você ter um sócio que vai te complementar. Entendi. Então, a primeira coisa, é conversar bastante. As pessoas têm que conversar. A gente eu posso dizer que eu dei muita sorte que meu sócio, meu braço direito hoje, ele é completamente diferente do Daniel. Eu sou sonhador, eu trago ideias, e ele sai podando tudo. Eu brinco assim, que eu falo, antes de passar para ele a minha ideia, eu converso com a minha esposa, se ela topar, aí eu falo assim, agora eu vou conversar com ele. Justo. Porque se eu conseguir convencer a minha esposa, vai ser fácil convencer o meu sócio. Mas assim que é bom, né? Balancear, porque senão se todo mundo pensa igual, vocês acabam não saindo do É bom, lugar, mas é né? ruim, dá daquela... É. Sabe quando você tem uma ideia muito legal, que você tá tão empolgado que você quer contar pra alguém, e essa pessoa vai comprar, a gente vai ficar rico. Aí a pessoa vai assim, não, a ideia é péssima. Mas tem que ver os argumentos, né? Às vezes. Na maioria das vezes ele tem razão. Mas, cara, às vezes que eu fui... A gente, quando tem uma ideia, você coloca uma viseira e toca o barco. Então, assim, hoje a Poupou, a gente vai colocando muita coisa na Poupou ali, coisas que outras pessoas de fora, cliente, Sim. manda feedback pra gente. Então, eu falo assim, opa, a gente não tinha pensado nisso, porque você colocou uma viseira e foi embora. Entendeu? Você tá tocando um barco ali. Então, a sociedade, ela é fundamental. É igual um sistema quando você vai lançar. Se você criar um aplicativo, criar uma empresa do zero, já colocando tudo que a empresa pede, sistema, aplicativo, site, você vai gastar muito dinheiro e você não sabe se vai dar certo. Sim. Então, o que é o ideal que todo mundo fala? Fazer um MVP. É o primeiro produto ali que você vai lançar, testar. E aí é a mesma coisa que você vai fazer com o sócio. Você vai conversando com ele aos poucos, colocando no papel para ver qual que é a ideia. Coloca tudo. Então, pede ele para anotar também o que você acha, porque você tem que vender. A ideia vem de uma pessoa. Você vai vender aquilo ali junto com ele. Ele vai comprar e aí ele vai agregar a ideia dele, que vai ter a visão dele, entendeu? E no caso, vocês são 3. Aí, qual frente você cuida e qual frente os 2 outros sócios? Aumentou. Hoje nós temos mais sócios. Hoje vocês têm mais. Por quê? Vamos vocês lá. são quantos? A gente optou em não receber sócio, investidor. Tá. Por quê? Primeiro, investidor, quando ele entra, ele quer resultado. E aí a gente tem um propósito que a gente quer entregar a longo tempo e até ter uma base sólida, ok? Então, o investidor ele não está errado. O investidor ele vai colocar dinheiro, ele vai querer resultado. Sim. A gente fala que a gente vai procurar investidor de duas formas. Ou vai entrar com muita grana, e aí ele vai ter a parte dele que ele vai dar pitaco, ele vai orientar, etc. Ele vai cobrar, fato, mas é com muito dinheiro. Ou alguém que às vezes não precisa nem entrar com dinheiro, mas vai entrar com influência e vai agregar em alguma coisa. Networking também, né? Que foi o que você Exato. falou. Então você pega aí uma pessoa aí que é bastante influente na internet. O que a Poupou a gente procura hoje? Uma base. Mais clientes, porque a gente tem um roadmap ali que nós vamos entregar muitas outras coisas ao longo do caminho. E aí eu preciso de uma base sólida. Então, se essa pessoa tem muita gente que ele conhece, eu posso aumentar a base em 100 mil pessoas, 1 milhão de pessoas, essa pessoa não precisa nem de dinheiro. Ela já tem aquilo que a gente quer. Se a gente receber esse dinheiro hoje, eu te falo que 70%, de 60% a 70% vai ser em marketing. Para a gente poder crescer a base. Crescer, né? Exato. E você citou o MVP. Não sei se todo mundo conhece, né? Mas o MVP é o
mínimo produto viável, produto mínimo viável, mas basicamente ele é você criar um produto com o mínimo de recursos que você pode para tirar essa ideia do papel, digamos assim, né? Exatamente. Então eu gosto muito da analogia, por exemplo, de um carro. Então o seu produto é um carro. Você não vai começar já desenvolvendo um carro, você tem que entender qual que é a proposta de valor ali. Então, por exemplo, qual é a função, qual que é a proposta de valor de um carro? É de chegar do ponto A ao B. Então, eu não vou começar com um carro, eu vou começar, por exemplo, com um skate, que faz essa mesma função, cobre essa função. Então, esse é o meu MVP. Putz, funcionou, as pessoas começaram a aderir, eu coloquei ali para um público-alvo ideal, aí eu viro para um patinete, que é o mais equilibrado, né? Que tem as duas rodinhas ali. Depois eu vou para uma bicicleta, depois eu vou para uma moto, né? Que faz a mesma função, seguindo a proposta de valor, seguindo para o meu público-alvo ali, acelerado, e aí eu chego no carro. Então, pensando nessa lógica, como foi o MVP de vocês? Como que foi fazer essa fintech, né, no comecinho? Olha que lindo é no papel, né? Se chegar e falar assim, falar desse jeito é maravilhoso. Mas a gente já quer ter uma ideia e já quer que ela esteja valendo milhões. Exato. Então, a Poupou, ela foi criada junto com o aplicativo pronto já. Você já, desde cara, foi já... O MVP é o produto que tem hoje no mercado até. Na verdade, ele evoluiu bastante, mas ele já era o aplicativo. E a gente foi melhorando ele. Então, isso aí nós gastamos muito tempo. Para ele ficar pronto, nós demoramos aí 1 ano e 6 meses de desenvolvimento. Só que, por sorte, os meus sócios eram desenvolvedores. Você me perguntou quantos sócios eu tenho hoje. A gente tem 5 sócios. Porque como eu não tenho dinheiro suficiente para contratar as pessoas, eu acabei cedendo parte da empresa. Sim. Então, hoje a gente tem uma fábrica de software que ajuda a gente a criar mais produtos. Legal. Entendeu? Então, a minha parte é o comercial e a gestão. E aí eu tenho uma pessoa de marketing, né, que me ajuda hoje, tá me ajudando a criar as imagens, porque tava tudo em si, eu que fazia tudo, eu que gravava os vídeos, porque contratar influenciador é difícil demais. Eu cismei e falei assim, eu vou virar influenciador. A gente tá indo bem. Aqui, todo mundo tem um começo, né, Exato. mesmo? Então, por que não? Eu falei assim, não, eu vou começar. O que eu preciso fazer? 3 vídeos por semana, vou colocar 3 vídeos por dia, vou colocar 4, vou colocar um a mais. Sim, vai ter. E aí a gente conseguiu chegar em 20 mil seguidores. Legal. A gente tá indo bem pra caramba. Então, eu tô conseguindo atrair muitas pessoas porque é caro contratar um influenciador. E o restante são... A única pessoa que eu pago hoje é a pessoa de marketing. O restante tudo virou sócio. Ah, legal. E por que ela não é sócio também? Porque a gente conseguiu fazer uma negociação legal e aí essa pessoa conseguimos pagar ela dinheiro próprio, sabe? Mas a intenção é trazer ela também para dentro do time para ter uma porcentagem da empresa. Ah, legal. E primeiro que a pessoa precisa pagar as contas, né? Então é o emprego dela Sim. que ela tem. E aí a gente consegue remunerá-la com o salário que ela pediu, entendeu? E no caso de vocês colocaram o MVP, então, mais desenvolvido, né? Já direto no mercado. Como que vocês avaliaram, tipo... O MVP, ele tá validado, sabe? A gente pode seguir, pode continuar investindo mais tempo, mais dinheiro, trazer mais gente. Qual foi essa virada de chave, no caso O que nós fizemos antes do aplicativo ficar pronto foi uma landing page, que aí nós colocamos, perguntamos as pessoas que tinham interesse, aí mandamos para amigo, aí vai amigos, influenciadores ali, sabe? Um divulgando para outro, responde essa perguntinha aqui, sabe? Esse formulário. E aí a maioria das pessoas que nós enviamos toparam. Falei assim, não, eu tenho interesse. Então, a gente já começou o aplicativo com 60 clientes. Ah, bastante. E aí, bastante. Foi legal, não foi ruim o número. 60 downloads ali de uma vez. E aí, nós esperamos um evento, uma feira que ia ter, tecnológica. E aí, nós lançamos um aplicativo e nessa feira eu fui, boca a boca mesmo. Ah, você guarda dinheiro? Não, nem fui entregando. E aí, as pessoas foram baixando o aplicativo e dando feedback na hora pra gente. E dava um medo, ficou assim, nossa, de não funcionar, né? Esse é o melhor aplicativo, ele não abre, né? Nossa, meu coração ia na boca na hora que a pessoa ia abrir assim, misericórdia. Mas graças a Deus deu tudo certo. Aí nesse dia, nós conseguimos bater 200 clientes. E aí foi crescendo. Um foi falando para o outro, foi espalhando. E aí a gente foi recebendo feedbacks e fomos arrumando, trocando a roda com o carro em movimento. Que legal. E se você pudesse, tipo, descrever um passo a passo para criar um aplicativo de sucesso, digamos assim. Então, eu quero tirar a minha ideia do papel e quero desenvolver o aplicativo. Qual seria esse passo a passo? Seria procurar o desenvolvedor? Seria entender a legislação? Seria, enfim, procurar uma ferramenta no-code para... Enfim. Primeira coisa, Excel. Vai para Excel. Cara, é barato, é de graça. Coloca o que você acredita que seja ali no seu aplicativo. Coloca tudo ali no Excel, tudo.
E aí coloca para 2, 3 pessoas validar aquilo para você. As pessoas gostaram? Ah, teve problema? Volto, vou mexendo. Anota tudo, tem isso tudo anotado. E pode ser besteira. Pega um bloquinho de nota e vai anotando tudo. O que a pessoa falou, qual é o feedback, qual que é a experiência que você teve. Por quê? Na hora que você vai contratar um desenvolvedor, ele precisa de serviço. E você vai pagar por hora desenvolvida. Se você for procurar eu não recomendo, tá, procurar uma fábrica de software hoje, apesar que nós temos, mas a gente tem um líder que é o nosso sócio, ele recebe o código primeiro, ele avalia e ele passa para alguém fazer. Por que eu não recomendo? E eu posso estar falando uma besteira, mas é a minha opinião sobre isso aí. Se você passa para uma fábrica de software, a pessoa, eu tenho uma tela para fazer. Essa fábrica vai chegar lá, vai fazer essa tela, ok? Só que amanhã, quando você passar outra tela para aquela pessoa fazer, a fábrica, provavelmente não vai ser a mesma pessoa. Então ela vai fazer, a intenção da fábrica é te entregar o serviço. Sim. E aí começa a criar um ninho de mafagafazes, sabe? Então vira um bololô legal. Mineiro, né? Já viu, né? Bololô. Conhece bololô? Então fica uma bagunça. E aí o seu código fica pesado. Então eu não recomendo que faça isso. Primeiro, vá validar no Excel, tudo certinho. Tem hoje ferramentas que você consegue trazer, eu não sei o nome das ferramentas agora adequado, mas depois a gente pode colocar para as pessoas, mas tem ferramenta que você cria um site, que você vai jogando as telinhas como se fosse um aplicativo. Para validar. Exato, sem programar. Essa tela aqui recebe cadastro de data de nascimento. Vai fazer isso tudo, entendeu? Para você primeiro validar. Antes de você levar, ter que pagar, porque é caro. Um desenvolvedor bom hoje, ele é muito caro. Sim. Entendeu? Um só não consegue fazer. E hoje, para a gente montar uma empresa, você tem um custo muito alto. Muito alto. Você tem custo com, banco de dados, segurança. É muito caro. Então, vai validando primeiro, vendo o seu recurso, para depois você chamar alguém para desenvolver para ti. E outra coisa também que é importante, às vezes você não tem nada pronto ainda, você tem só a ideia. Frequente eventos onde as pessoas falam a mesma língua que você. E não fica com medo. Fala sobre o seu negócio. A ideia está na sua cabeça. A outra pessoa pode gostar pra caramba. Ela vai falar assim, eu vou copiar. Mas ela sabe só um pedaço daquilo. Entendeu? Então, vai em eventos assim, vai em feira, vai em feira de startups, onde você pode encontrar, inclusive, desenvolvedor. Eu fui numa feira recentemente que tinha desenvolvedor lá querendo entrar em startup. Ele não tinha ideia nenhuma. Nossa. Ele estava disposto a desenvolver um sistema, aquilo que ele gostasse. É óbvio que ele ia ser sócio, mas ele estava muito disposto a fazer aquilo. Então, assim, é bom você ter isso, porque tem que ter um administrador, tem que ter um vendedor. Você vai fazer o quê? Eu não desenvolvo mais. Tem muito tempo. Você desenvolver Excel. Agora, código, não sei fazer mais nada. Excel que você fala seria o quê? Desenvolver o quê no Excel? Digo? Fazer fórmula. As fórmula normalzinho. Tá. Então, você pode desenvolver dentro do Excel mesmo. Eu tenho a parte de desenvolvedor ali, mas eu não faço isso. O que eu faço são fórmulas. É ter noção de lógica ali. Coisa que a maioria das pessoas hoje vai conseguir. Sim. Somar, quando entra com valor aqui, o que vai ter. Então, é coisa básica. E o Excel te entrega muita coisa. E sem falar do ChatGPT. Também, né? Agora o ChatGPT hoje te entrega muita coisa, inteligência artificial. E você falou sobre a questão de roubar ideia. Você nunca teve medo de roubarem a sua ideia? Hoje eu tenho. E roubaram a ideia. Sério? Mas hoje você tem? Porque não, tô brincando. Assim, não... Porque, assim, foi um negócio muito ruim o que aconteceu. Foi um dono de um banco muito grande, me chamou para uma reunião. Ele me achou no LinkedIn, eu achei isso muito legal, porque ele me chamou, aí eu perguntei, como é que você conheceu a PowPow? Aí ele falou assim, cara, eu perguntei para os meus funcionários por que eles não investiam aqui no banco. E aí ele falou assim, não, eu prefiro guardar o dinheiro no crédito e usar o dinheiro vivo. Aí eu falei assim, mas como assim você guardar dinheiro no crédito? Aí ele falou da PowPow. Então ele pesquisou e encontrou a gente. E aí ele marcou uma reunião, eu fiz a reunião com ele. Gente, tem lá o documento que fala para você não copiar a sua ideia, a gente tem um corpo jurídico que orienta, mas vamos ser sinceros, você tem um dono de um banco gigantesco, o dono conversando com você. Sim. Aí você fala assim, eu vou passar para ele assinar. Eu fui imaturo nesse momento de não pedir ele para assinar. Mas eu estava com a oportunidade na minha mão. A pessoa gostou. Ela me perguntou se eu estava disposto a receber uma proposta da gente fazer uma fusão. Tal. Aí eu falei, tô sim. Aí eu falei, então guarda que daqui 6 meses, prepara seu documento. Daqui 6 meses a gente vai sentar e vai conversar. Aí passou 6 meses, nada. Mandei e-mail, nada. 8 meses depois, a minha sogra falou assim, Dani, você conversou, foi com o banco tal, não foi? Eu falei, foi. Eu falei, então, eles acabaram de me oferecer um negócio aqui idêntico a PowPow.
Meu Deus. Aí na hora que eu pesquisei, até a frase que a gente tinha no nosso site estava lá. Tudo copiado. Foi ruim? Ah, foi. Muito ruim. Eu mandei um e-mail para ele, falei que faltou hombridade, que era simplesmente chegar assim, Daniel, nós não vamos investir em vocês, porque foi mais barato a gente criar uma ferramenta idêntica. Ok, não tem problema. Só que imagina um dono de um banco te dando, por exemplo, eu estou aqui, ainda assim, a PowPow, ela é pequena, ela vai ser gigantesca ainda, estou dando dicas para as pessoas, ok? Agora, imagina um dono de um banco chegar para você e falar assim, sua ideia é sensacional, continua que você está no caminho ok, mas eu vou fazer algo semelhante. E eu ficaria nas nuvens. Falei, cara, legal. Então eu fiquei chateado de não ter vindo isso dele. Agora, uma coisa que foi bom para o meu negócio, ele validou a minha ideia. Exato. Então, para qualquer investidor que eu chegar agora para conversar, falei, ó, o banco tal está fazendo isso. Então, assim, a gente criou, tem todos, nós criamos, a gente não interfere, não foi quem criou primeiro, é quem tem mais usuário, quem está ganhando mais dinheiro, entendeu? Então, nós temos algo parecido, a ferramenta é completamente independente, então ele validou o nosso mercado, significa que a gente está no caminho correto. Então, isso para a gente foi muito bom. Tem males que vêm pelo bem, né? São, tipo, desafios que você vai enfrentar durante a sua trajetória, que no final das contas, lá pra frente, você vai ver que isso tá mais te ajudando, sabe? Talvez não era o momento de você fazer essa fusão, porque talvez pra PowPow faça mais sentido seguir independente ou seguir com outros parceiros, mas já validou o seu negócio. Exatamente. Então, tem que e isso para nisso. startup, para empresa pequena, é maravilhoso. Porque você tem uma empresa grande fazendo a mesma coisa que você faz. Entendeu? Então, aí eu falo, poxa, Dani, mas medo de ser roubado. A ideia é muito simples. É uma cobrança no cartão de crédito. Ok? Ponto. Não tem nada demais. O negócio é, você tem conta em banco digital, Rafa? Não. Não tem? Não, meu Deus. Eu sou uma agência Gente, falsa. para tudo aqui. Eu sou uma agência falsa. Você não tem conta em Nubank, Inter? Não, gente. Você tem, César? O César tá ali. O César falou que tem. Você tem. Então, eu vou usar o César como exemplo. Desculpa, tá, gente? Desculpa, aí, viu gente, que isso aqui é real? Vou usar o nosso parceiro ali, ó. César, você tem quantos bancos que você tem hoje? Conta em 2 bancos. Olha, isso que eu queria. A maioria das pessoas, tirando a Rafa, corta aqui. Tá? Corta essa parte. Tem como cortar essa parte? Tem. A maioria das pessoas tem 2, 3, 4 bancos. Por quê? É simples, é grátis. Então, por que não ter 2 contas, por exemplo, PowPow nesse outro banco? Não, exato. Nós estamos falando de mais de 80 milhões de pessoas que não têm nenhum dinheiro guardado. Aí eu brinco, falo assim, pô, se eu tiver 1 milhão de usuários, olha quantas empresas podem ter o mesmo tanto de aplicativo fazendo a mesma coisa, entendeu? Sim. Então vai ser coisas... O que a pessoa hoje... Eu escutei uma frase que eu achei muito legal, que os jovens, eles baixam um aplicativo, testam o aplicativo, e se não gosta do aplicativo, eles não deletam a conta. Eles excluem o aplicativo. Não é Nossa, assim? eu acho que eu nunca deletei uma Aí, conta tá na vendo? minha vida, assim. Um erro que teve na PowPow, sabe qual que foi o erro? A gente Qual? não tinha a opção de excluir conta. E aí, quando nós subimos a aplicação para a Apple barrou a gente. Não. A gente não tinha, porque ninguém deleta, ninguém exclui ninguém, conta. Exato. Aí, assim, hoje, pra você ter noção, a gente tem 2 contas excluídas no nosso cadastro. Em mais de 2 mil usuários, 2 contas excluídas. Meu Deus. Eu acredito que seja a pessoa que tenha mais de... Foi o teste de vocês. Vamos ver como que é excluir aqui. Pode ser que seja o nosso teste. Ou então até... Porque quando você entra, a própria Apple vira um usuário seu. A Apple, a Samsung, eles têm um usuário que eles testam o seu aplicativo quando você vai subir. A Apple é muito rigorosa, muito rigorosa. Você subir um aplicativo para a Apple, tem que estar seguindo todas as regras deles. Todas. Mas isso é bom, né? Ótimo, É uma ótimo. segurança. Traz muita segurança. Eles barram coisas que você não acredita. Por exemplo, excluir conta. A gente não tinha essa opção de excluir conta, cara. Exato. Aí na hora que mandou pra gente o feedback lá, falou, não vai ser aprovado, que vocês não têm. Mas nós subimos umas 3 versões aqui, como é, não, mas no início vocês estavam com pouco usuário e tal. Agora não, agora é necessário ter. Vários downloads que tem lá na Apple, então eles pediram pra gente colocar. E vocês também, como que funciona essa questão de vocês guardarem o dinheiro de outras pessoas, né? E tirar do cartão de crédito. Vocês tiveram que fazer alguma parceria com outros bancos ou com empresas de cartão de crédito, alguma coisa assim, ou não? Ótima pergunta. Nós temos parceria com cartão de crédito. A gente não é adquirente, nós temos um adquirente que cobra da gente, né? Então é igual um lojista normal. Tem uma empresa que a gente passa o cartão, vai para essa empresa e a empresa nos paga. Então tem uma taxa que é pago ali. Agora, um dos nossos sócios é inclusive um escritório de advocacia. Porque quando eu lancei a ideia, teve um investidor muito grande aqui em São Paulo que queria investir na gente. E ele falou assim, você está cometendo um crime financeiro. Por quê? Porque eu não podia mexer com o dinheiro do povo. Isso que eu ia perguntar. Eu tomei, foi um baita de um susto. Um baita de um susto. Eu ia te perguntar isso, tipo... Misericórdia. Como que funciona? Morri de medo. Voltei e falei assim, eu recomendo, a gente gostou da ideia, eu recomendo que você volte
Ou você fecha a sua empresa, ou você procura um advogado para organizar. Aí eu falei, pô, de novo, vem um network. Sim. Gente, o network vale muito a pena. Então, assim, não menospreze ninguém na sua vida, porque você nunca sabe quando esse caminho vai cruzar. Sim. E aí, eu estava tomando uma cerveja na casa de um amigo meu, comentei para ele, estava super chateado, falei, vamos fechar. Ele é muito fã da Poupou. Aí eu falei assim, não, Dani, meu melhor amigo é um dos melhores advogados tributaristas que tem no Brasil. Aí encheu a bola dele. Aí eu liguei para esse advogado e ele falou assim, cara, a gente tem um hábito de ajudar uma startup por vez. E a gente acabou de fechar, a startup acabou de sair. Eles venderam, tal, acabou de sair, a gente está sem startup aqui. Então eu vou apresentar, eu gostei da Poupou, eu vou apresentar para os meus sócios. E se for legal, porque eles iam me cobrar assim, muito caro para organizar, e eu não tinha condições financeiras. Sim. E aí ele topou, gostou por. Aí vem de novo, tá? Network e como vender o produto. Porque nós vendemos para essa pessoa. E aí, quando esse advogado gostou muito e organizou toda a casa. Tem 4 formas que você pode trabalhar com dinheiro. Você pode ser um representante de um banco, ou seja, eu pego o seu dinheiro, levo para o banco me paga uma taxa. Tá? Então, representante bancário. Eu posso ter um fundo de investimento, isso é muito legal, é o nosso próximo passo. Tá. Só que para eu ter um fundo é muito tranquilo. Eu vou num banco, pode ser XP, pode ser Itaú, pode ser qualquer outro banco. Você chega para ele e fala assim, estou precisando de um fundo, eu tenho X mil clientes aqui, eu quero colocar dinheiro ali. Não tem problema, eles vão ceder para você. Só que você tem que apresentar conta para a CVM, fazer muita coisa, tem que ter um auditor. Então você tem que ter uma pessoa específica e é caro para você ter isso. Vai ser o nosso próximo, só que você pode cobrar qualquer valor da pessoa. Se o fundo rende 100%, o fundo está rendendo 130%, você quer passar para o cliente 100%, você fica com o restante, você fica com o spread. Então você pode trabalhar isso. Você pode virar um banco, que é o nosso maior sonho. É virar um banco um dia, mas é caríssimo. Ou a forma que eu trabalho, que é um contrato mútuo. Você me empresta o seu dinheiro, eu trabalho com o seu dinheiro e com juros, entre aspas, eu te devolvo em cima da correção que é a nossa. Então, toda vez que você vira cliente, você vai fazer um aporte na Poupou, você tem um contrato que você assina, que você está me emprestando esse dinheiro através de um contrato mútuo de empréstimo. Então, tem 4 formas que você pode trabalhar e a gente trabalha nesse modelo. E, Dani, então o que você recomenda para quem quer começar uma fintech? A melhor coisa seria procurar um advogado logo de início ou não? Na fintech? É. Com certeza. Com certeza. Por essa Porque questão de lidar com o dinheiro dos outros, e isso pode dar muito ruim, né? Demais. Porque uma coisa, vou pegar o exemplo aqui do Uber. Se eu pego um carro de aplicativo, eu tenho que descer aqui nessa rua, ele me para um quarteirão à frente, você vai ficar chateado, só que você vai caminhar. Agora, se eu erro com você financeiramente, eu perco minha credibilidade inteira. Eu deposito R$10 a menos na sua conta. Putz, se você faz conta ali e viu que foi errado, eu vou perder toda a minha credibilidade e isso vai crescer demais. E qual o problema que isso vai trazer para você juridicamente, sabe? Então, a gente é bom você sentar com o advogado, você ter toda a orientação. Olha para você ver uma coisa que aconteceu com a gente que nós ficamos muito chateados. Uma pessoa entrou com uma ação judicial contra a Poupou. Por quê? Por causa de uma compra indevida. Só que a compra estava em parcelas e a gente não cobra em parcelas. Estava lá 24 vezes e a inicial era POU. Era igual ao nosso. E a pessoa é muito simples do Nordeste, muito simples. Ela entrou com uma ação judicial mesmo, foi no Ministério Público lá, eles entraram com uma ação e aí eles jogaram na internet, Poupou, bateu o nosso ali. E aí eu acho que colocou só Pou, cartão de crédito, a primeira coisa que apareceu foi Poupou, e aí entraram com uma ação. Ele estava pedindo de volta R$1.600. Sabe quanto um advogado cobrou pra gente para poder defender a causa? Quanto? 3.800. Meu Deus. Eu falei, vale mais a pena devolver o dinheiro pra pessoa. O dinheiro nem é dele, ele só ia colocar lá, essa compra não é nossa, é de um banco, tá? Que foi feito num supermercado, uma compra que era uma forma de um título de capitalização no cartão de crédito. E aí foi feito assim, vários problemas no site. E aí nós simplesmente pegamos, conversamos, o advogado fez, não, Dani, eu vou fazer isso para você, entramos, conversamos com o nosso sócio. E aí ele falou assim, não, nós vamos fazer isso para você de graça, que é tranquilo. Mandou, na hora que mandou, tirou pra gente lá. Então assim, foi bater e resolver. Nossa. Tirou a causa, mas era mais barato eu pagar a causa do que pagar a defesa. Sim. Olha que estranho. Com certeza. Por isso que é bom você ter um bom advogado para te orientar nisso aí, porque tudo é caro. E como que você lida com a questão de fraudes ou segurança de informação? Porque você lida com dados sensíveis dos seus clientes. Como que é isso? De novo, o advogado orienta isso tudo pra gente. A gente tem tudo ali, tudo hoje controlado. Só que fraude, o brasileiro quer tirar proveito em tudo, cara. A gente tem muita gente ali, assim, que tá tentando aplicar um golpe.
cartão clonado, Vixe. cartão que não é dele. Só que, por exemplo, a gente tem uma segurança muito legal. Até hoje, graças a Deus, nós não perdemos nenhum centavo para fraudador. Então, tem gente tentando fraudar? Tem sim. Só que a gente consegue bloquear a pessoa. É feita uma validação no cartão. Isso tudo é custo, tá? Que é chamado 3DS. Você, quando entra, se é uma compra de um cartão que não é seu, ele valida, igual é feito no Uber. Ele te manda uma cobrança no seu cartão para ver se o cartão é seu mesmo. A gente tem uma empresa de segurança que tem um rol lá de vários cartões clonados, se aquele tem grande chance, e aí dá uma resposta para a gente bloqueia. Então, esse usuário, na maioria das vezes, é bloqueado. A gente tem 2 usuários cancelados, mas a gente tem uns 70 clientes hoje desbloqueados por causa de fraudador. Nossa. E aí a gente manda um e-mail pedindo os dados, a pessoa some, desaparece. Não aparece. Então você sabe que era fraudador, sabe? Era a gente aplicando. Então, assim, é triste porque você faz um negócio pensando em ajudar a população, porque a Poupou veio para te ajudar a poupar dinheiro para uma viagem, para uma compra. A gente teve casos aí agora, recentemente, uma pessoa que casou e o dia da lua de mel foi da Poupou. Foi que ela conseguiu guardar tudo na Poupou. Ela fez uma viagem dos sonhos dela. Teve uma outra que conseguiu comprar da entrada da Minha Casa Minha Vida. Com o dinheiro que ela guardou na Poupou. Isso pra gente é muito legal. É muito legal. Porque são essas pessoas que a gente quer ajudar. Poxa, se você sabe guardar dinheiro, a Poupou não é para você, a não ser que você queira diversificar. A Poupou é para aquela pessoa que não tem o hábito de guardar. Que são mais de 80 milhões. Se você pesquisar aí, são mais de 80 milhões que não tem um dinheiro guardado hoje nem na poupança. Por que não tem? Porque espera sobrar. E o nosso cérebro, ele é programado para não deixar nada sobrar. Então, se você espera sobrar, vai aparecer um futebol, vai aparecer um salão, vai aparecer qualquer coisa que vai fazer você gastar o dinheiro. E o que o brasileiro fala? Eu vou investir quando tenho dinheiro. Gente, dinheiro o quê? Às vezes as pessoas acham que tem que ter 100 reais, 200, R$1.000. Não. Se você tem 10 reais, invista 10 reais. Sim. Já dá para você investir em tesouro direto com 10, 30 reais. Tranquilo, a Poupou aceita a partir de 10 reais. Então, coloca 10 reais ali e deixa. Eu conto, essa é uma cliente nossa, que ela falou assim, Dani, eu vou colocar 50 reais por mês. Quanto que eu vou ter na Poupou no final de um ano? 600 reais e uns quebradinhos. Ela falou assim, mas é muito pouco. Eu falei, tá, você tá com qual idade hoje? Ela, 30. Aí eu falei, não, 32 anos. Eu falei assim, tá, quando você tiver... E quanto que você tem com 32 anos? Ela, nada. Então, quando você tiver com 33 anos, você vai ter 600 reais uns quebradinhos. Exato. Ela, faz sentido, eu vou colocar 100. Sim. Hoje ela já está colocando 150 todo mês. E essa questão deles colocarem dinheiro, isso tem muito de credibilidade, de acreditar em vocês. Exato. O que você acha que fez com que tantas pessoas acreditassem em vocês? Tipo, que vocês construíssem essa credibilidade tão forte? Hoje, por ser no cartão de crédito, facilita. A gente está criando a nossa credibilidade, o boca a boca. Então, isso pra gente foi muito legal, porque uma coisa é você ver algo na internet que ninguém nunca te indicou. Outra coisa é o seu amigo falando, cara, eu tô usando isso aqui, valeu muito a pena, tá? Eu tô guardando dinheiro, olha que legal. E a pessoa baixa por causa da indicação, da recomendação. Então, a gente tá usando a credibilidade do outro. Então, hoje, como é que você ganha essa credibilidade? Aparecendo mais em podcast igual esse, indo para feiras, indo para eventos. Então, isso demanda muito dinheiro. Deslocamento é muito caro para isso. E a gente quer poder aparecer mais. Então, esse boca a boca, assim, facilitou muito. E, querendo ou não, tem a segurança no cartão. O que é comum de acontecer na Poupou é a pessoa coloca 10 reais, espera passar o tempo, saca. O dinheiro caiu na conta, ela vai aumentar para 20. Espera cair o dinheiro, saca. E aí, depois ela coloca 50, 100 e deixa o dinheiro. Entendeu? E aí mantém. E falando até de dinheiro, eu queria voltar para a parte de monetização. A Poupou é um aplicativo de graça, né? Então, não tem forma de monetizar um aplicativo gratuito ou vocês têm outras formas de monetizar? Tem forma de monetizar. A gente ganha hoje no spread, que é na diferença. Eu devolvo 100% do CDI e reaplico esse dinheiro. Então, vamos imaginar que você reaplica ali 108%. Então, eu ganho essa diferença. Devolvo 100, reaplica 108. Ok? Então, isso tudo em CDB, com liquidez já é a mesma coisa que a pessoa faz, só que eu faço com montante. E com montante se torna mais fácil. Só que a nossa intenção, a gente sabe que se você for olhar a taxa do cartão que a gente paga para o usuário, se você for olhar segurança, banco, tudo isso é um custo. Então, a gente tem um custo para cada usuário e esse custo demora a bater. A gente sabe disso desde o início. Qual que é a nossa intenção? A nossa intenção é não cobrar nada agora para eu ganhar a confiança do usuário e no futuro eu ter meios que eu possa monetizar. Ter um aplicativo pago, uma versão paga, igual o Spotify. Spotify é de graça, se você quiser. Só que tem muito anúncio. E aí o que a pessoa faz? Acaba comprando. Então a gente pretende não colocar anúncio, mas querendo ou não, isso passa na nossa cabeça, né? Porque é uma forma de monetizar.
mas hoje a gente pretende não colocar anúncio ali. A gente pretende lançar outras versões mais completa e se a pessoa quiser ter acesso àquilo, aí sim ela vai ter que pagar uma versão. E é baratinho, você está pensando assim, R$9, R$10, olha lá. E como que você, Daniel, organiza o seu dinheiro? Tipo, você tem uma parte, uma porcentagem que você fala, isso vai ser reinvestido na empresa, isso vai ser reinvestido, quer dizer, vai ser para mim? Como que você poupa o seu dinheiro, né, digamos? Então, hoje, como eu tenho a minha corretora, ela já caminha sozinha. Tenho aí mais de 1.000 clientes hoje que confiam no meu trabalho. São 14 anos empreendendo. Esses clientes me pagam uma recorrência. Então, isso é muito legal, que me permite. Hoje eu te falo assim, que 100% do dinheiro que eu recebo, eu levo para a Poupou. Consigo investir? Consigo. Tem uma partezinha que eu invisto, minha reserva de emergência ali. Só que é aquele sonho de todo empreendedor. Então, hoje, por exemplo, se eu vender um patrimônio hoje, pode ter certeza que uma parte daquele dinheiro eu coloco porque ainda a gente não quer investidor nesse momento. Não é que eu não quero, tá? A gente está selecionando. Bate a nossa porta, a gente procura, só que a gente seleciona. Então, participo ali de várias entrevistas ali sobre investidor, só que quando a pessoa coloca o termo, eu quero 50% da sua empresa. Mas por que 50%? A gente não está desesperado atrás do investidor. Só que se bater um investidor que casa com a nossa filosofia, óbvio que a gente vai aceitar. Eu vou colocar dinheiro ou eu não vou colocar nada, mas eu vou trazer muito usuário para vocês. E aí não importa. Se a pessoa quiser metade da empresa, não tem problema. Mas desde que case com aquilo que a gente queira. Então hoje todo o dinheiro, sem brincadeira, Rafa, se bater hoje, vendi minha casa. Igual eu tô morando de aluguel agora aqui em São Paulo. Eu tô com a minha casa em Belo Horizonte alugada. Se a gente vender a casa, minha esposa tá sabendo, ela sabe ali, uma parte da que a gente vender ali, a gente vai investir na Poupou. Então é o sonho do empreendedor, sabe? Então você vende, não sei, assim, mais de 80% das empresas hoje de empreendedores falem. Então assim, a estatística é muito cruel pra gente. Para a pessoa dar all-in, ela tem que acreditar muito no projeto. Sair do emprego atual, tocar... Então, ou começar alguma coisa grátis para poder, no futuro, aquilo valer alguma coisa, você tem que trabalhar bastante, acreditar muito. Sim. Você tem medo de falir Tenho. ou não? Tem? Tem, lógico. Acho que todo mundo, né? Lógico. Mas é muito legal, porque qualquer pessoa que eu sento e falo do nosso projeto, é difícil. Eu não sei se as pessoas estão mentindo. O César acabou de falar, que gostou da ideia. Gostou ou não gostou, César? É a primeira vez que você escuta da Poupou, né? Aí. Então, todo mundo que a gente senta e fala da Poupou, a pessoa ama. Não, cara, que legal. Você tem que acreditar, tem que focar nisso. Então, essas pessoas colocam a gente pra cima, sabe? Ela anima, então a gente fica mais empolgado. O que a gente quer agora é encontrar um meio para monetizar a empresa. Legal. Entendeu? E aí, hoje, então, cada um dos sócios tem como se fosse uma segunda renda para vocês terem ali, né, o fluxo de caixa de vocês, até para vocês conseguirem investir dentro da Poupou. E aí, o que a Poupou reverbera, lucra, fica só dentro da Poupou. 100%. Fica tudo na Poupou. A gente não tira nada pra gente. Fica até de dica, né? Porque às vezes a pessoa não tem como investir, não tem como largar ali o emprego, enfim, mas às vezes ele pode poupar um pedaço daquilo e começar a investir, né, numa ideia que ela quer tirar do papel. Você já assistiu o Shark Tank, não já? Já. Já viu quando a pessoa pede 50% da empresa? Sim. Você sabe por que ela pede 50%? Não. Porque aí depois eu até passo você entender melhor aquilo, sabe? Quando a pessoa te pede mais porcentagem do que você está dando, é porque ela vai somar com alguma coisa que você não tem. E ela vai complementar a sua empresa. Sim. Quando o empreendedor ali ele pede, aceita a porcentagem que está passando, ela vai simplesmente só complementar uma pequena parte. Então ela acha justo aquilo porque você já está ganhando grana. Então, por exemplo, eu estou precisando de usuário. Mais justo, se chegar, você é uma pessoa que é influenciadora, você tem lá 5 milhões de pessoas na sua que te segue, se você abrir a boca, as pessoas vão baixar para o Poupou. Poxa, se eu preciso de usuário, que é o que eu estou buscando, é justo eu te dar 50% da minha empresa. Porque você tem o que eu procuro e eu tenho o que vai te complementar. Agora, se eu já estou monetizando, eu tenho ali o usuário, você só vai entrar para somar um pouco mais e colocar a sua experiência, você vai pedir bem baixo. Então, assim, hoje é muito difícil, cara, você poder ter essa parte assim. Por isso que as pessoas falam com você assim, Dani, você tem que dedicar 100%. Como é que você vai dedicar se a empresa não está dando lucro ainda para você? Gente, aproveita bastante os incentivos que Sebrae, Microsoft, Google, tudo. Por exemplo, a gente teve uma ajuda da Microsoft for Startup, que eles davam para a gente $25 mil em ferramentas. Nossa. É uma bela de uma ajuda. Isso pode chegar até $100 mil, depende do grau, e nós conseguimos chegar até o último grau.
Aí depois, infelizmente, eles falaram assim, agora vocês estão preparados, agora toca o barco sozinho. Mas isso aí, durante os nossos 2 primeiros anos, o nosso custo era muito baixo. Sebrae é um grande parceiro que a gente tinha. Então, feira que tinha aqui em São Paulo, o Sebrae me ligava. Ó, tô com um stand para você. Um stand custa 5 mil. Nossa. Aí a Sebrae vira pra você e fala assim, ó, o stand está preparado para você, só leva o material. Aí você manda a sua logo da sua empresa, eles colocam tudo. Pô, a Microsoft, o Sebrae, como que chamava? Acho que é Mil Startup Floripa. Isso foi um dos melhores eventos que eu fui. Legal. Um stand lá, que você tem um dia, são 3 dias de eventos, você participa dos 2 dias livre, você ganha ingresso, você só não tem hotel. Mas se você pedir lá também, tem gente lá que ganhou hotel e passagem. Nossa, que Aí, bom. como eu tinha condições, eu deixei para outras pessoas. Eu paguei o hotel e a passagem. E aí, agora, o stand, ingresso para participar, oh, meu Deus, bom Que demais. legal. E qual dica você dá para quem quer começar a poupar, investir dinheiro? Gente, hoje tem muita coisa grátis na internet, né? Principalmente YouTube. Você pode pesquisar vários influenciadores que estão ajudando. Primo Pobre, poxa, Natália Arcuri. Tem o canal da Poupou, então segue lá a Poupou. Eu mesmo faço esses vídeos, dê feedback. A gente está crescendo pra caramba. Mas a primeira coisa é você começar. Você tem que, antes de investir, você tem que ser um poupador. Comece a poupar dinheiro. Na Poupou mesmo, você consegue fazer no cartão de crédito a partir de R$10. Então, você começa a poupar dinheiro a partir de 10. Cria esse hábito de poupador. Por quê? Na hora que você criar a disciplina, você vai dar um próximo passo. O próximo passo é aprender mais sobre investimento. Aonde eu levo? Porque o maior erro das pessoas é o quê? Já querer investir em ações. Investir em criptomoeda. Sim. Aí o que acontece? A pessoa toma a primeira pancada e desiste. Investir é difícil. Porra, nem difícil, você começou pelo mais difícil. Então, cria esse hábito de poupar dinheiro, guardar dinheiro, para você ver assim, agora sobra tanto. Eu sei que todo mês eu posso investir R$100. Mas, gente, antes de você fazer qualquer investimento, tenha primeiro a sua reserva de emergência. Porque se amanhã acontecer um imprevisto, você tem de onde tirar o dinheiro. Porque se você investe, por exemplo, em ações, criptomoeda e trava esse dinheiro por um longo tempo ali, na hora de você sacar, você é penalizado e penalizado forte. Sim. Então, você tem uma reserva, aí eu recomendo um CDB com liquidez diária, tem em bancos, você pode colocar esse dinheiro deixando render para você ali, na hora que você precisar sacar, você tem. Geralmente de 6 a 12 meses da sua despesa. Tá. Deixa esse dinheiro parado, porque se acontecer qualquer coisa, você tem de onde tirar. A Poupou pode te ajudar muito nisso, porque você vai fazer no crédito e o seu dinheiro está ali disponível para você sacar. Porque você está na academia, se você escuta música, por que não colocar um podcast sobre educação financeira? Por que não aprender alguma coisa no tempo livre, no trânsito? Sim. Sabe, a gente às vezes quer escutar música, mas às vezes não está nem escutando, está só passando o tempo. É. Eu mesmo adoro academia, às vezes coloco o fone, quantas vezes já treinei sem escutar nada? Exato. O fone estava lá, eu esqueci de ligar o fone. Poxa, vale a pena colocar algum podcast, alguma coisa para ouvir, para que você possa aprender, porque é chato. Educação financeira é chato demais. Fazer uma planilha. Você tem planilha, Rafa? Tenho. Ah, isso ela tem, né? Agora, banco digital não tem, não. Mas, gente, vale a pena, cara. Faça uma planilha. Aí a pessoa fala assim, eu conversei isso ontem com a minha esposa, que ela estava destrinchando tudo que ela tinha. Eu falei, isso é cansativo. Você pegar despesa por despesa, isso já está na fatura do cartão. Agora, coloca primeiro, no primeiro momento, coloca o grosso, o essencial ali que você tenha. Quanto você gasta de cartão? 1.000. Quanto você gasta de aluguel? X. Coloca isso tudo. Aí depois, com o tempo, vai destrinchando essa planilha para você ir melhorando ela. O que eu gasto no cartão? O que tem prazo para acabar? Para você facilitar. Para você bater o olho na planilha e saber quanto que você vai gastar no mês, quanto que você está entrando. Beleza? Ficou certa a dica? Maravilha, ficou. Gostou? Obrigada. Mas segue lá na Poupou, vc.poupou, você vai ver lá no YouTube e no Instagram. Dani, só pra gente finalizar, a gente tem uma brincadeira que é o ping-pong, que são 5 perguntinhas, e aí você responde o mais rápido que vem. Tá bom. Primeira coisa que vem na sua cabeça, tá? Respostas curtas? É. Então tá bom. Ping-pong. Um sonho. Aí, lascou. Realização do sonho dos meus filhos. Um arrependimento. Um arrependimento, gastar mais do que eu ganho. Justo. Já gastei, tá, gente? Maior desafio durante essa jornada? Sociedade. Tá vendo? Sociedade é bom, mas foi um maior desafio. Uma técnica ou dica pra quem quer crescer organicamente? Fazer mais do que te pede. É você olhar no YouTube, os vídeos ou livro, o que for, e fazer mais. E um mico profissional? Ai. Ser o que eu sou, normal. Ser desse jeito, comunicativo, falar pra caramba. Ai. Bom,
bom, muito obrigada, Dani. Eu queria te agradecer de verdade por você estar aqui compartilhando com a gente, compartilhar a sua trajetória, como que foi fundar essa PouPou, contar toda a história pra gente. Com certeza foi super construtivo e vai ajudar muitas pessoas que estão tentando tirar aí a ideia do papel. Eu que agradeço, brigadão mesmo. E ó, gente, só tira, sonhe, acredite, tira do papel, custa nada. Na verdade, coloca mais no papel e conversa com as pessoas. Não fica com vergonha, não fica com medo, não. E esse foi mais um episódio do As Origens. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, comentem, sigam a gente nas redes sociais, se inscrevam no canal e até o próximo. E baixa a PouPou, não esquece não. Exatamente.